Olá, meu nome é Dermevaldo Nascimento Filho, graduando do curso de Psicologia da Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública, e este vídeo ele é parte integrante de um portfólio que foi nos solicitado pela professora Ana Amélia na matéria Fundamentos de Psicologia. O objetivo do mesmo é dar um resumo do filme Vênus Negra. Esse filme é um filme cuja produção belga, francesa e tunisiana, eu tive que olhar aqui, é do ano de 2010, tendo sido lançado em julho de 2011, e retrata uma biografia sobre uma trágica história de uma mulher que no início do século XIX ela deixa sua tribo no sul da África e é levada por um homem que promete a ela uma vida muito dourada para a Europa. E ao longo da viagem, passando por vários teatros e espaços, ainda que pequenos, mas possíveis na Inglaterra, ela descobre que na verdade ela está sendo explorada e vai ser explorada ao longo da sua vida, e demonstrando assim algo que parecia ser a tônica daquela época. Haviam alguns cientistas os quais defendiam a ideia de que havia vamos dizer assim, uma linha de seres, uma espécie de seres, um tipo de seres humanos, e os negros estavam dentro desse perfil, que estavam muito mais próximos e com toda uma anatomia e toda a sua estrutura e aparência que confirmava serem descendentes dos orangotangos. E eles denominavam esse tipo de aparência um nome chamado Hottentot, que seria uma espécie de mulher com os quadris avantajados e seios também, enfim, partes do corpo bastante avantajadas, e que na sua avaliação, inclusive de partes outras, poderia ser comprovada não serem apenas humanos, mas o que mais se aproximava do que eles poderiam imaginar como evolução, e que teria deixado rastros dessa evolução, deixando algumas espécies ainda que não teriam evoluído ao todo até chegar ao homem branco, ao homem civilizado, ao homem que já teria ultrapassado os estágios da evolução. Enfim, essa mulher ela é colocada em situações altamente vexatórias, sendo exibida, sendo motivo de riso, inclusive estimulado pelo seu explorador, que ao prometer a ela uma série de benefícios que nunca chegaram, vai arrecadando dinheiro, e na justificativa de que havia muitos gastos na viagem para cá, precisava repor, e que no tempo certo seriam repartidos com ela os lucros. Na verdade, o que ocorre é que ela, com a sua anatomia avantajada, digamos assim, com seu corpo avantajado, é exposta, inclusive, não somente a reações, como que se fossem reações de um verdadeiro animal não civilizado, e que reagiria de acordo com os estímulos, ou, vamos dizer assim, a ação domadora daquele homem. Ela pode ameaçar a ele e ao público, e eles riem, e eles se amedrontam, e as reações são interessantes no ponto de vista do que se passava por trás do pensamento das pessoas daquela Europa, de uma Europa que queria justificar a escravatura como um meio legal, porque não eram pessoas, na verdade, seriam a raça negra, na verdade seria um subproduto, vamos dizer assim, um segundo produto do que seria derivado do que vieram dos macacos e principalmente dos orangotangos. E ela, inclusive, demonstra uma insatisfação com esse explorador e pede que tudo bem, haja até risos e tudo mais, mas que não seja tocada. Mas ele quer que ela fique de costas e que toquem
nos seus quadris, e isso a deixa muito humilhada, isso a deixa muito deprimida. O assunto é levado, inclusive, a julgamento na Inglaterra, e há algumas pessoas que, sensibilizadas por aquele quadro e com uma visão diferenciada dessa linha, percebem que está havendo exploração e pedem diante dos magistrados que seja parado com aquilo, ao que, obviamente, sob pressão do explorador, a própria personagem, no caso, a própria mulher negra, ela se diz, na verdade, participante de um acordo e que recebia, que era bem tratado e que aquilo era apenas uma encenação. Fica evidenciado que aquilo tudo é uma coisa muito bem arranjada, marcada, orientada, e que ela está, na verdade, sob uma pressão verdadeira e talvez até por uma questão de sobrevivência. Mas o fato é que não há, do ponto de vista consistente, nada que comprove essa exploração, e o caso é arquivado, e o explorador volta a lidar com ela da mesma forma, e agora, para agradá-la, ele dá a ela alguns, vamos chamar, privilégios de poder sair, comprar algumas coisas, contrata 2 rapazes, também negros, por sinal, que vão servi-la, e que aos poucos ela vai percebendo que, na verdade, tudo aquilo é uma forma de poder, vamos dizer assim, alongar aquela situação. Ao decorrer do tempo, depois ela tem contato com outro homem que é de um circo e a explora, inclusive demonstrando haver um interesse não apenas de explorá-la como um objeto, mas de tê-la ao lado, demonstrando alguma atração por ela. Esse passa a ter uma ação muito mais, vamos dizer assim, exploradora e muito mais exibicionista, digamos assim, com cenas horríveis de exposição. Ela é levada a uma elite francesa, eles tinham saído da Inglaterra, já estavam na França, e ela é exposta, trazendo inclusive reações da elite que a vê exposta daquela forma, com exposição de suas partes íntimas e com uma ação totalmente descabida para com o ser humano. Enfim, passando rapidamente, a própria personagem depois encontra-se já em uma situação que, para sobreviver, ela vai para um prostíbulo, mas antes disso há um interesse desses especialistas que, sabendo do porte dela e das características que se assemelhavam muito aos seus estudos, um desses cientistas entra em acordo com o explorador antes deles saírem da Inglaterra, aí da França, e pede ao explorador, a título de dinheiro, que deixa ser fotografada, pintada, enfim, deixa ser exposta e analisada, inclusive, para que haja uma avaliação precisa, o que era um pressuposto de todos aqueles métodos científicos que mediam, que analisavam, que caracterizavam de forma bem definida, com todos os pontos característicos possíveis. E eles queriam confirmar que essa Hottentot, de fato, essa mulher negra, ela tinha as características do que ele idealizava ser a Hottentot, que seria uma espécie de, digamos assim, descendência, né, dos orangotangos. Ocorre que ela não se permite ser tocada nas suas partes, chega a ser pintada, há uma sensibilidade do artista que está lá, mas eles todos querem, na verdade, os cientistas, eles querem tê-la à disposição, e ela rejeita aquela disposição, não deixando que retirem as coberturas das suas partes íntimas, o que provoca uma reação indignada dos cientistas, e ela volta, e pior ainda é a reação do explorador, que, indignado por não ter recebido dinheiro, a maltrata, e aí é que ela passa a esse outro explorador quando vai para a França, e as coisas tomam um rumo pior do que estavam antes. Enfim, mas ela indo para o que nós podemos, para essa vida de prostituição, ela chega a pegar doenças venéreas, e o fato final é que ela morre totalmente abandonada, já tinha desenvolvido
ele tinha se tornado alcoólatra devido à sua depressão, devido à sua baixa estima totalmente dilacerada, ou melhor, totalmente inexistente em qualquer senso de autoestima. Ela estava totalmente se sentindo um objeto mesmo. E ela morre sozinha no quarto. E mesmo assim, depois de morta, o último explorador a vende para esses cientistas, que terminam por dissecar o corpo, e depois há todo um processo de conservação no futebol. E o que a gente pode perceber, essa história ela é verídica, tanto que ela termina recentemente. Depois disso, ela ficou exposta em um museu da França. Eu teria infelizmente que ler aqui, e ela depois é colocada nesse museu, e o presidente Nelson Mandela, antes de deixar a presidência da África do Sul, pede que o seu corpo seja trasladado, o que ocorre, e ela é recebida com muita festa na África do Sul, e há uma cerimônia fúnebre muito marcante, muito emocionante, e assim é o desfecho desse filme. Mas nele estão incluídas uma série de questões, dentre elas, mais uma vez, o que a gente pode imaginar, o que eram as ideias e os conceitos tidos como científicos, e cujas ideias justificavam-se pelo experimento ou pela comprovação, mesmo que essa comprovação tivesse uma mulher como objeto, ou um homem, enfim, um ser humano como objeto, e nesse caso era uma mulher. E ao fazer essa avaliação toda, ou essa análise, a gente pode perceber o quanto de, digamos, inserido de preconceitos, não só esses estudos estavam compostos, ainda que baseados numa teoria da evolução, mas umas ideias de que, justificando-se o utilitarismo de mão de obra, a necessidade de ter mão de obra que justificasse toda aquela demanda, né, que estava ocorrendo ainda, como fruto, inclusive, no caso no Brasil, da perda de pessoas para trabalhar ainda no restante daquelas fazendas, no resto dos feudos que estavam se acabando. Mas muito no Brasil nós vimos que a escravatura se deu em função exatamente da perda dessas mãos de obras, e que ao trazerem escravos da África, sob a justificativa de que não seriam pessoas, mas seriam essa espécie intermediária, portanto muito mais próximas de um parecer animal do que humano, poderiam ser tratadas como meramente escravos, que seriam explorados, que a única coisa que lhes caberia era os meios para sobreviverem, com alimentação, enfim, e condições mínimas, aliás, as quais eram abaixo do que se pode imaginar de necessárias para um ser humano, dadas as condições em que os escravos viviam. E muito se perpetuou, e isso ocorreu em vários lugares, e o Brasil foi um dos últimos países a se livrar dessa peixe, depois de várias iniciativas, cuja história do Brasil já diz respeito. Mas por trás disso tudo, vemos que, mesmo com os avanços de uma Europa que saiu na frente da nossa América Latina, vemos que aberrações foram cometidas. Nesse filme percebe-se não só o preconceito em relação ao racismo, mas toda uma intenção que poderia justificar o uso de mão de obra barata, por que não dizer quase que de graça. Afinal de contas, o que se gastava era o mínimo, apesar de que se gastava em relação à subsistência dessas pessoas. E há todo um conjunto de fatores, de racismo, de interesses, o próprio sentido em que aquela ciência fundamentada no mecanicismo se justificava, conquanto a revolução, o mundo moderno, que já teria se iniciado lá por volta dos
séculos XVII para XVIII, e principalmente aflorando no século XIX, com a Revolução Industrial, trazem questões que remontam ao próprio sentido do homem, enquanto agora não apenas uma fatia que conhece a ciência, mas que agora reunido em sociedades, reunido em aglomerados urbanos, vão trazer novas realidades para esse aglomerado, que não apenas vai trabalhar, mas precisa entreter, e que esse entretenimento seja feito com pessoas, como foi o caso da personagem do filme, e não apenas isso, mas outras necessidades e outras discussões, outros temas que estão inseridos no contexto dessa realidade de um mundo moderno, vendo que, se de um lado tem os cientistas que estão levados a sério, aplaudidos, aclamados como homens do avanço, estavam tão a serviço de um progresso e de um vamos dizer assim, de um propósito que por si só justificava teorias que viessem a embasar ações como a própria escravidão, ou mesmo a discriminação e a seleção de pessoas, enfim, que poderia dividir a ideia de que alguns, de fato, estariam sobre outros. Sobre essas questões, existem várias linhas filosóficas e pensamentos, mas eu quero me ater aos aspectos que dizem respeito ao que a psicologia pode aprender, o que os nossos estudos psicológicos podem inferir de tudo isso, desse tipo de ciência chamada dura, precisa, mecanicista, positivista, que visava ter a sociedade como algo que iria alcançar o que havia de melhor nesse contexto, dados os avanços e tudo que essa ciência produziria. E o que a gente pode perceber é que é um desencanto. Desencanto esse que hoje nós estamos vendo em várias reações do homem chamado pós-moderno, com suas frustrações, com suas decepções, com suas concepções errôneas, e cujo traço de discriminação, de racismo e também cujo traço de noções equivocadas sobre quem somos, como nos constituímos, o que impacta os aspectos etnológicos, as nossas diferenças, e essas implicações elas trazem para temas atuais como o nosso, no que diz respeito às cotas de universidade, cabem por cor ou não, por exclusão ou não, o que podemos avaliar, chamar, por exemplo, em nosso país, o que seria um afrodescendente ou um negro de verdade. Será que de fato aqui nós temos um país tão miscigenado, essa miscigenação, o que poderíamos dizer desses traços que de forma tão precisa, ou ao menos delimitem o que poderíamos chamar de raças diferentes, coisas que nos trazem a reflexão, e essas reflexões precisam ser feitas, e eu estou fazendo-as e acredito que posso contribuir, é por isso que eu estou nesse curso de graduação, analisando junto com pensamentos novos, de pessoas que estão pensando novos, como nos têm sido propostos, novos olhares epistemológicos sobre o que é a psicologia, novos olhares sobre o que é a própria ciência, a que ela se propõe, quais os seus propósitos, ou seja, quais as questões teleológicas que envolvem todo esse conhecimento. Será que a ciência é o saber maior, de fato, ou é um dos saberes? Será que devemos desprezar todos os componentes que nos trouxeram como ser desde épocas, milhares de anos atrás? Será que somos apenas fruto de um período chamado de trevas, idade das trevas, cujo iluminismo veio trazer luz, e essa luz significa que agora estamos enxergando melhor? Será que estamos enxergando melhor? O que estamos enxergando? Por que estamos enxergando? Para que estamos enxergando? A quem beneficia tal linha, tal teoria, tal pensamento? A quem se propõe essa ciência hoje? Será que é de fato contribuir
para que sejamos uma sociedade mais justa, mais justa, mais igualitária, mais próxima da convivência, que nos chama à tolerância, à diferença, que nos chama a um conviver saudável. É isso que eu imagino que a que se propõe a psicologia, é contribuir não só com a discussão, mas com meios, com formas, com ferramentas e terapias que nos ajudem a pensar, refletir e a lidar melhor com questões como essas, tão atuais quanto as apresentadas em um filme que apresenta uma época do século XIX. Obrigado.